Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês. No título vocês já vão saber por que é. Eu tô aqui no aeroporto de Curitiba, acabei de chegar de Maringá. Hoje é dia 28 de fevereiro de 2018. Pelo título do vídeo vocês já sabem se foi positivo ou não. Mas eu tenho muita fé em Deus que vai ser positivo o resultado, né, do visto norte-americano. E eu tô com bastante fé, eu tô um pouco ansiosa porque tô indo sozinha, primeira vez que eu faço esse processo. Mas eu tô com bastante fé que tudo vai dar certo e vim trazer vocês comigo pra mostrar como vai ser, as informações, tá bom? Então continua acompanhando pra ver esse processo todo. Hoje eu tô aqui pra trazer umas informações bem interessantes pra vocês sobre o visto norte-americano. Curta o vídeo e inscreva-se aqui no canal porque eu vou trazer outros vídeos relacionados a esse tema, tá bom? Eu, graças a Deus, consegui o meu visto, só que foram tempos de muita ansiedade, nervosismo. Para quem tá indo atrás desse documento sabe muito bem como é. Então, como eu consegui alguns conteúdos assim na internet que eu recomendo para vocês, o canal Um Bilhete, por favor, que lá foi onde eu encontrei o conteúdo assim mais sóbrio, mais bacana, que eu quero compartilhar para vocês a experiência que eu tive. Porque não existe um milagre, uma dica, porque existem muitos vídeos assim, dica infalível de como conseguir o visto. Mas infelizmente eu já adianto para vocês que não existe essa dica infalível. O principal, antes de mais nada, é nunca mentir. Toda a informação que você colocar no formulário, que é o DS-160, que nós mesmos preenchemos, assim, não mentir nem no formulário e nem na entrevista. Ambas as informações têm que ser as mesmas. O que você falou no DS-60, você tem que falar na entrevista, porque eu acredito que eles fazem uma pré-análise. A hora que você chega lá, eu acredito que o seu visto já está pré-aprovado ou pré-negado e eles só vão confirmar. Essa é uma teoria minha, porque o meu caso foi bem parecido em relação a isso, assim, foi o que eu observei. E o meu caso era bem específico, eu não consegui nada na internet de informação, eu fiquei bem ansiosa, com muito medo mesmo de não conseguir. Porque primeiro meu marido fez sozinho, então ele passou, tal, eu não tava com ele fez lá em São Paulo um ano e meio atrás e passou. E eu fui fazer sozinha, aí eu escolhi Porto Alegre, por ser mais perto e tinha uma amiga que eu queria visitar. E lá em Porto Alegre mudou, né, a questão toda, porque o habitual é você tem que ir no CASV primeiro, coletar digital e foto e tudo mais, e outro dia você vai fazer a entrevista no consulado. Em São Paulo é assim. Em Porto Alegre já mudou. Num dia só você faz tudo, a entrevista e a coleta de dados, tudo no consulado americano, só que você tem que levar uma foto. E assim, pra mim foi bem complicado porque eu fiquei com medo de não passar porque eu não tenho vínculos assim que eu consigo aprovar, além do casamento. Então eu achei bacana que eles consideram tudo isso mesmo. Quando você não tá mentindo, eu acredito que você consegue. Porque eu não tenho trabalho de carteira assinada, eu trabalho em casa, né? Eu sou do lar. E não tenho nada no meu nome. Então quem tem é meu marido. Nós construímos juntos, mas não está no meu nome. Então, meu medo era esse, porque faculdade eu já terminei. Então eu não tinha nenhum vínculo físico, financeiro. Mas por ser casada, claro que temos o vínculo por construir juntos, né, marido e mulher, e eles consideram isso, e isso é muito interessante, até uma dica que eu dou para esposas, né, ou o marido, que também, no caso, a mulher trabalha e no momento ele não está trabalhando, tem essa questão, porque o que importa é a renda, você tem que comprovar. Tem muitas pessoas, uma dica muito importante, é que contratam empresas, assessorias para preencher o formulário DS-160. Eu não aconselho, e na prática eu vi lá. Então, primeira dica, quando eu cheguei lá, eu não tinha visto, porque tinha mudado rapidinho, assim, a questão, rapidamente, a forma com que era feito. Eu tive que levar uma foto, e sorte que eu vi isso no e-mail um dia antes, porque eu não estava preparada, eu achei que eles tiravam lá. Então, para quem faz em Porto Alegre, tem que levar uma foto pequena, que eu tirei lá, nos padrões, o povo já está acostumado a fazer. E eles só coletam a sua digital, né, faz a sua entrevista lá, mas então você tem que levar a foto. Em Porto Alegre é bacana para quem quer fazer um bate-volta, só um dia você já resolve, você vai lá, já faz a entrevista, coleta dos dados, das digitais, e já é negado ou concedido, né? E assim, e no meu caso, eu preferi fazer, a gente preencheu, porque quem tem dificuldade com inglês, lá no formulário 1060, você consegue traduzir as perguntas. São perguntas da sua vida mesmo, por isso que eu acho que não precisa de você contratar uma assessoria. Vai perguntar sobre o seu emprego, sobre os seus estudos, sobre a sua vida. E lá teve um casal que foi por agência, que eles estavam perto de mim, que eles tiveram o mesmo problema que eu em relação
Eu tive um problema que eu levei a documentação, o formulário da S160, você tem que levar ele. Depois que você preenche, você tem que levar ele salvo e impresso. E no dia eu não levei, eu só levei o papel, assim, informando que eu tinha feito, que eu tinha preenchido. E por meu marido ter preenchido, foi tudo mais fácil, eu só fui imprimir rapidinho. E eles tiveram esse problema também, eles fizeram por agência. E no caso, quem faz por agência, então tem a mesma... corre o mesmo risco de não dar certo, então você vai gastar um dinheiro desnecessário a mais. E assim, aí também tem a questão do dinheiro. Para você fazer a entrevista, eu tive, né, você tem que gastar a passagem, a hospedagem, se você for viajar, se não for na mesma cidade, porque não tem consulado em todas as cidades. E você tem que gastar só para fazer a entrevista. E ela é assim, se você reprovou ou não passou, né, no caso, eles não te aceitaram, eles não reembolsam, você tem que fazer novamente. E quando eu fui fazer, eram US$ 160. É bem caro, e por isso coloca mais uma pressão em você. Ai, se eu não conseguir, vai ser um dinheiro perdido, assim. Então é uma adrenalina mesmo, assim. É bem complicado. E na hora da entrevista, e no dia, é muito importante você levar todos os documentos que você colocou no formulário. Assim, comprovar tudo. Eu levei extrato de conta, você tem que levar escritura se você tem casa, olerite dos 3 últimos meses da pessoa, né, que vai investir na viagem. No meu caso, eu fiz até uma carta, o meu marido fez uma carta de próprio punho dele, escrevendo, dizendo que ele ia ser responsável financeiramente pela viagem, registrou em cartório. Então, todas as formas que a gente podia fazer de se assegurar de documentação, a gente fez, e aí levei. Só que ele não pediu nada, assim, então é muito... No YouTube aqui você vai ver que tem entrevistas que perguntam muitas coisas, tem entrevistas que eles não falam quase nada, só 1, 2 perguntas. Pra mim foi umas 5 perguntinhas básicas, assim, e assim, eu não precisei mostrar nenhum documento. Então a documentação é bem pra segurança sua, se ele pedir, você tem que estar ali tranquila e segura. É muito nervosismo, mas você tem que tentar manter a calma, né? Porque é uma aura, um lugar assim que tá todo mundo nervoso, é uma segurança diferente, você não pode levar celular, tem que deixar tudo lá, é uma dica também para quem vai, leva só a chave do hotel e não leva nada, só leva sua pastinha com documentos, senão você vai ter que gastar com porta-volumes que em volta lá o pessoal já tem, só que é particular, nada a ver com o consulado, mas é importante vocês saberem disso. A entrevista você também consegue agendar o horário e o dia que é melhor para você, assim que você preencher o formulário da S160, você vai pagar, né, o boleto e depois você pode solicitar o dia melhor para você e o horário. E eu acho assim bem legal você chegar lá com bastante antecedência, igual no meu caso eu tive que sair para imprimir logo ali na esquina do consulado um papel que eu tinha esquecido. Então, se você vai com antecedência, você consegue prever isso. E eu tenho que ressaltar que o pessoal é muito bacana, quem trabalha lá, eles te tratam com muita educação, porque você chega com todo aquele nervosismo, aquela pressão, e eles te tratam com toda a educação, com toda, assim, com acolhimento mesmo. Eu achei muito bacana o pessoal, desde quem organiza as filas lá fora, então eu achei bem legal. E na entrevista, eles basicamente só perguntaram pra mim pra onde eu ia, quanto tempo eu ia ficar, ao que eu ia fazer nos Estados Unidos, e se eu já tinha viajado pro exterior alguma vez, se era a minha primeira vez. E assim, a pessoa que me atendeu estava bem simpática comigo, até conversando com outro colega de trabalho dele, ele estava bem assim, bem humorado no dia. Então tem muita gente que também fala no YouTube que depende do humor do entrevistador para se você vai ser concedido visto ou não. Mas eu, na minha opinião, acredito que primeiro eles fazem assim, a sua história tem que bater como um todo, sabe? Tudo que você falou no formulário, igual tudo que o meu marido falou lá e tudo que eu falei, eu acredito que eles investigam para ver se a gente tá fazendo uma coisa só. Tudo que ele falou é tudo que eu falei. Que nós vamos a turismo, que vai ser uma viagem de tantos dias para tal lugar, que nós temos tanto em dinheiro. Então, assim, toda a história tem que bater. Somos casados, ele tem emprego fixo aqui, então vamos voltar. Então, eu acredito que o visto já foi pré-aprovado lá. Aí no dia ele faz a entrevista com você para ver se você tá mentindo. Para onde você vai? Você não pode titubear. Eu vou para tal lugar. Quantos dias você vai ficar? O que você vai fazer? Você já tem que saber e falar o que você vai fazer. Você já tem que ir pra lá sabendo pra onde você vai, basicamente o que você vai fazer. Sua viagem já tem que estar planejada. Também eu não aconselho a você já comprar a passagem e ir pra lá, porque pode dar errado e você perder. Eu vi muitas pessoas saindo tristes que não conseguiram por uma ou outra, né, situação. Também eu acredito que tem casos de pessoas que reprovam simplesmente por reprovar e sem nenhum motivo aparente.
Mas tem casos que eles pegam, se eles desconfiarem que você quer ficar lá, que você tem alguma coisa suspeita, não sei, às vezes eles julgam por aparência, não sei. Mas o que eu digo é isso, não minta, faça tudo muito certo. Se você não mentir, fizer tudo certinho, você vai conseguir, assim, se planejar para conseguir, porque não é uma viagem barata, então, às vezes um planejamento de anos aí, sim, depende da sua condição financeira, quantos de dia que você vai ficar, para onde você vai, a sua legalidade. Você tem que estar legal aqui no país e para viajar para lá. Legal, eu digo assim, tem que ter um vínculo aqui. Eu acredito que se você estiver desempregada no momento, infelizmente com algumas coisas assim, não é o momento. Eu acredito que seja o momento quando você estiver estabilizado e tudo certinho para conseguir bancar uma viagem que infelizmente não é tão barata por conta de ser para os Estados Unidos. E também eu aconselho você fazer o quanto antes, se você estiver planejando uma viagem daqui 2 anos, porque o visto, no caso, é para 10 anos. Então, foi te concedido o visto, você tem 10 anos para entrar e sair dos Estados Unidos, e quando você entrar lá, você tem um prazo de 6 meses, mais ou menos, para você sair. Mas é claro que ninguém vai ficar tanto tempo assim. E depende da condição financeira. A documentação que você tem que levar é toda aquela documentação que você declara no DS-160 para comprovar o seu vínculo com o país, e os documentos pessoais, né, todos atualizados, mas basicamente o passaporte, que é o que você vai mais utilizar lá. Na hora da entrevista eles já pedem o passaporte, você passa debaixo do vidro, que a entrevista é bem assim, como se você estivesse num banco, na casa lotérica, assim, é um vidro, tem um microfone para você falar com eles. E aí, se o seu passaporte for aprovado, né, se você for aprovada para o visto, eles retêm o passaporte com eles para fazer o visto no passaporte e mandam para você depois para sua casa. E se você reprovar, né, se não for aprovada, eles te devolvem o passaporte e eles também te dão, né, um formulário, um papelzinho rosa, dizendo por que você não foi aceita. Então, tem essas duas formas, mas eu desejo para você que tudo dê certo e que você seja aprovado. E também não é só aí que acaba a coisa, né? Quando você for viajar para os Estados Unidos, toda a documentação da sua viagem você tem que levar, porque aí já é outra história, que chega lá, tem a imigração ali, né? Que você vai fazer, a alfândega. Também, mesmo que você consiga seu visto, não é certeza que você vai entrar em território norte-americano. Mesmo apesar de ter passado por toda essa questão, não é certeza. Então você tem que fazer uma viagem, planejar, ver seu orçamento tudo certinho, documentar tudo isso e levar na sua pasta para passar na imigração e no consulado não, na imigração e na alfândega, no primeiro aeroporto que você desembarcar lá nos Estados Unidos, mesmo que você faça escala ou conexão, a primeira entrada que você der lá é feita a sua entrevista, digamos assim, para você carimbar seu passaporte e entrar lá e curtir sua viagem, tá bom? Curta o vídeo, se tiver alguma dúvida relacionada a isso, eu puder ajudar, eu tô aqui. Inscreva-se aqui no canal, porque eu vou compartilhar outros vídeos sobre isso, que se Deus quiser eu estou indo pra lá, tá bom? E vem junto comigo. Tchau!